Olá, estamos na TV Assembleia Legislativa para apresentar o programa Assembleia Convida. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, doutora Franciane Marques. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, deputado. Também estamos com a diretora administrativa da Associação dos Defensores, a doutora Fabiana Zapata. E com o defensor público, Leonardo Scófano. Aliás, muito obrigado a todos vocês pela presença aqui na TV Assembleia. Nós hoje vamos conversar sobre o papel, as demandas e os desafios desses profissionais que atuam aqui no estado de São Paulo. Eles, os defensores públicos. Veja agora detalhes da criação da Defensoria Pública aqui no nosso estado. A Constituição Federal assegura a todos os brasileiros a assistência jurídica e o livre acesso à justiça. Todas as pessoas que não tenham condições financeiras de contratar advogado e pagar despesas do processo judicial ou por certidões, escrituras e etc., sem prejuízo do seu sustento e de sua família, podem acessar a Defensoria Pública. Mas não é só. Qualquer pessoa pode ter sua defesa patrocinada, inclusive pessoas jurídicas em dificuldades financeiras, como as microempresas. Em São Paulo, a Defensoria Pública do Estado só foi criada em 2006, por meio da Lei Complementar Estadual número 988, quase 18 anos após ter sido prevista pela atual Constituição em 1988. O órgão foi instituído após uma ampla mobilização social que, a partir de 2002, envolveu cerca de 440 entidades de diversos setores da sociedade civil no movimento pela criação da Defensoria. Na época, a Defensoria contava com apenas 87 procuradores do Estado que optaram por migrar para a nova carreira de defensor público. O Estado de São Paulo tem 645 municípios e mais de 42 milhões de habitantes. Depois da realização de 6 concursos públicos de ingresso na carreira, hoje a instituição conta com menos de 1.000 defensores públicos. E eu queria começar perguntando à doutora Franciane, e acho que essa é uma pergunta de muitos daqueles que nos acompanham nesse momento. Muita gente provavelmente ainda nem sabe, nem está tão claro, mas enfim. Qual é o papel, o que é que faz o defensor público? Bom, inicialmente, obrigada pela oportunidade. A Associação Paulista está muito honrada de estar aqui nesse programa com o deputado. Conforme o vídeo mostrou, acho que o grande desafio da Defensoria Pública é chegar a essa população mais carente que não dispõe de dinheiro para pagar o seu advogado, né, para fazer a sua defesa. Mas a Defensoria Pública ela vai além da assistência jurídica ao carente. Ela também trabalha na composição de conflitos, ela trabalha na educação de direitos. Então, o nosso grande desafio é buscar a defesa intransigente dos direitos humanos e a justiça social conforme comando da nossa Constituição. Esse é um grande desafio que a gente tem. São Paulo ainda conta com um número bastante reduzido de defensores públicos para a nossa demanda, de maneira que aos poucos a gente espera atingir esse patamar de excelência que vai ser próprio da nossa Defensoria Pública. E eu quero pessoalmente fazer um reconhecimento ao trabalho de vocês. Eu acompanho o trabalho, acompanhei a criação da Defensoria, acompanho os avanços da carreira, os avanços na qualidade do serviço que vocês vão oferecendo. Apesar de todas as dificuldades que todos nós que trabalhamos no serviço público temos, mas eu quero aqui fazer o reconhecimento ao grande trabalho que vocês fazem e destacar especialmente o trabalho no sentido da garantia da população, do acesso, especialmente da população mais pobre do nosso estado, à justiça. Agora, qual a prioridade? Se você pudesse destacar uma prioridade, qual seria a prioridade a ser destacada hoje no trabalho da Defensoria? Eu acho, bom, nós, tendo em vista que a nossa população é muito carente, acho que tudo, né, é muito prioridade, porque muitas dificuldades, muitas necessidades, mas eu acho que o grande desafio que a Defensoria Pública hoje tem a enfrentar é a questão da tutela coletiva, né? Quanto mais nós conseguirmos levar a assistência coletiva, a defesa dos direitos coletivos, maior o número de pessoas que vão ser beneficiadas. Então, a gente está buscando essa estruturação nessa área para que nós possamos vencer e atingir cada vez um número maior de pessoas carentes através das decisões. Dá um exemplo para mim sobre essa questão aí da tutela coletiva. Como é que isso poderia ser aprimorado? Qual o impacto que isso teria com relação à população, com relação ao cidadão, à cidadã que, por exemplo, que nos acompanha nesse momento? Como é que isso
com o aprimoramento disso, como é que tipo de impacto isso poderia ter na vida dele em questões práticas do cotidiano? Em questões práticas, ao invés de você defender um direito individualmente, você vai ter grandes direitos, grandes ações civis públicas atingindo essa população. Então, a pessoa, às vezes, ela está envolvida numa questão qualquer na área jurídica, na defesa dos seus direitos, e nem sabe que ela poderia ser beneficiada. A Defensoria atuando nessa tutela, ela pode beneficiá-la. Então, há pouco tempo atrás, eu vou me lembrar de um fato, e aí eu peço para os meus colegas até me ajudarem, nós tivemos a questão ferroviária, nós tivemos um grande acidente no interior, e a Defensoria Pública de São José do Rio Preto, quando atuou, impactou na vida de todas as pessoas envolvidas, muitos nem sabiam que a Defensoria estava atuando. Então, esse é o grande desafio. Agora, para a gente trabalhar mais nisso, nós precisamos de defensores, porque hoje o número de defensores não consegue dar conta de todas as grandes tutelas. Então, isso é muito importante para a gente. Tocou em duas questões importantes. Primeiro, nessa questão de tutela pública e dessas ações que podem ser feitas em conjunto. Eu sou testemunha da importância disso. Por exemplo, nós estamos trabalhando, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo um trabalho de mediação entre as vítimas, as vítimas e os parentes das vítimas da chacina que ocorreu em Osasco, agora no final do ano, e o governo do Estado. A comissão tem esse papel. Nós ouvimos as vítimas, os familiares numa sessão aqui fechada de mais de 3 horas e nós convidamos e solicitamos que a Defensoria estivesse conosco também nesse trabalho. E foi incrível porque no momento em que a gente colocou esses vários atores públicos sentados à mesma mesa, a gente viu o quanto pode ser feito. E a Defensoria fez um mutirão incrível com todos os familiares vendo, porque as pessoas, você sabe, pessoas que são vítimas dessa tragédia acabam tendo problemas habitacionais, problemas de saúde, tem gente que toma tiro no rosto, né, não consegue se alimentar, não está tendo acompanhamento de saúde. Então a Defensoria foi lá, captou todas as demandas, organizou e está fazendo encaminhamento e o trabalho realmente tem trazido muitos avanços nesse sentido. Então, corroborando isso que você está dizendo. Agora, você estava falando, o outro aspecto o número de defensores é ainda pequeno. Quantos são os defensores no Estado? Qual seria o ideal? Enfim, o que pode ser feito? Hoje nós temos no Estado de São Paulo 715 defensores, né? Temos um prognóstico de 900, porque temos 900 vagas, ainda não conseguimos preencher essas vagas. E o número mínimo que nós trabalhamos em função das nossas atribuições que envolvem educação em direito, mediação em conflitos, seria por volta de 2.500 defensores. Comparativamente com outros estados brasileiros, como é que é isso? Nós temos 900 defensores em São Paulo. Comparativamente com outros estados que têm defensorias estruturadas. Aliás, a nossa defensoria é referência nacional, né? Sim. Mas o que é isso? Nós temos 900, e sei lá, estados como Rio de Janeiro, Bahia, enfim, Rio Grande do Sul. Estamos em segundo lugar no número de defensores, mas comparativamente, o estado do Rio de Janeiro tem cerca de 16 milhões de habitantes com 770 defensores. São Paulo, cerca de 45 com 715. Então, daí, deputado, já dá para ter uma ideia da demanda, da diferença, né? Então, nós, em tese, para a gente chegar mais próximo à defensoria minimamente estruturada que é do Rio de Janeiro, nós teremos que ter mais 2/3 a mais do que temos hoje. Então, nós temos que avançar chega mais muito. ou menos assim. Agora, vocês têm algum estudo, algum monitoramento que mostra, nessa relação defensores-habitantes, qual a nossa região mais carente hoje no Estado? Nós temos, em termos de carência de defensores, nós temos, que eu me recorde, Santo André, que pelo número de habitantes tem uma carência bastante grande. Região metropolitana. Região metropolitana, em regra. Vale do Paraíba, são questões com extrema vulnerabilidade, que nós acabamos verificando pelos índices, mas que tem uma demanda completamente sem atendimento ainda direto pela Defensoria Pública. Ou seja, em tese, essas regiões hoje necessitariam de um incremento. São as regiões que prioritariamente necessitam de um incremento. Sim. Além daquelas onde nós não temos defensoria, né, deputado? Porque nós temos várias... Não tem defensores em todas as comarcas do Estado? Não, nós não temos defensores. Esse é o grande desafio. Nós temos aí, o deputado até participou com a gente no ano passado, né, da implementação da emenda constitucional número 80, que diz que tem que ter defensor em todas as comarcas. E nós estamos muito longe de conseguir esse número. E é essa a demanda talvez prioritária, não só da questão da carência, né, da vulnerabilidade, mas a questão daquelas comarcas onde a gente não conseguiu ainda implementar. É um grande desafio. Em números percentuais, em termos do território do Estado de São Paulo, quanto
está coberto pelos defensores? Quanto 30, 40, 60, 70%? Quanto que a gente está coberto em termos territoriais? Hoje nós não atingimos nem 20% das comarcas. 15 pontos. Com atendimento direto, modelo público, nós não conseguimos ainda, com esse número de defensores, atender a essa população. E qual que é o tipo mais comum de atendimento? Qual que é o tipo mais comum de demanda e de atendimento feito pela Defensoria no Estado? O que vocês podem me dizer? Eu acho a grande parte da demanda civil e família, eu acho que isso, os colegas, principalmente o Leonardo, que faz triagem, né? O Leonardo está à frente da triagem, trabalha na área civil, pode corroborar essa informação. Sem dúvida. Mas nós temos muito na área infracional, na área penitenciária, enfim, as demandas de toda a ordem, mas eu acho que civil e família continuam sendo... A questão de creches, né, Leonardo? A gente tem... Normalmente os problemas principais cíveis que nos procuram todos os dias, ligado à posse, questões ligadas também à infância, também vagas em creche, também tem uma procura muito elevada, questões relativas a direito do consumidor também tem uma elevada procura, e família é o carro-chefe da Defensoria, junto com a área criminal também, que é uma procura muito grande. Eu diria que varas de família é a nossa maior procura na Defensoria hoje em dia. E vocês têm algum balanço entre demandas e casos resolvidos, enfim, existe algum tipo de monitoramento, de levantamento que é feito? Por que eu pergunto isso? Porque eu penso o seguinte, quem está nos assistindo ali, quem está do outro lado da telinha, a gente está falando sobre as deficiências, sobre as dificuldades, sobre as limitações, sobre os desafios, sobre as prioridades, sobre as demandas que chegam, mas a pergunta imediata que vem para quem está ali é a seguinte, e do que está sendo feito? O quanto disso tem solução? Quer dizer, tem algum indicador de resolutividade de vocês? Como é que é isso? Existe alguma prestação pública de serviços, de transparência de dados com relação a isso, com relação aos atendimentos e a solução dos casos que são encaminhados a vocês? Nós temos no nosso portal o número de atendimentos, então para o deputado ter uma ideia, só em 2015 cerca de 1,5 milhão de atendimentos, né? Esse número de resolução de casos eu realmente não, acho que a gente não tem esse índice, né? Não. Até porque os casos, quando você fala em solução de casos, deputado, nem sempre é a solução judiciária, né? Então nós temos, para que a gente possa produzir esse número, nós teríamos que levar em conta principalmente a mediação, que na área de família é o que muito importante, além da taxa judiciária. Então acho que o judiciário até a gente consegue dizer, né, fora aquelas demandas que nós, enfim, temos uma dificuldade até por conta da posição do judiciário, mas o fato é que nós vamos até Brasília, e isso é uma coisa bastante importante para a população saber, porque nem sempre a população tem ideia da extensão da defesa, da qualidade da defesa, e isso eu acho que é bastante importante. Na Defensoria Pública nós temos um escritório em Brasília, um defensor público com toda a estruturação, e os nossos casos, os nossos usuários, eles vão primeira, segunda instância, vão para o Supremo, vão para o STJ como qualquer cidadão que possa pagar um advogado. Eu acho que isso para a população é bastante importante, ele saber que ele tem um serviço de qualidade e um serviço que vai até a última instância fazendo a defesa do direito dele. Uma outra coisa importante que eu estava pensando aqui, que eu acho que é interessante da gente falar, é a seguinte: como é que o cidadão, a cidadã, como é que eles podem tomar conhecimento da possibilidade de se recorrer ao atendimento pela Defensoria? É feito, por exemplo, algum tipo de divulgação em subprefeituras, em associações, enfim, em espaços públicos? Como é que é esse processo até que se chegue ao conhecimento público o trabalho que vocês prestam? Bem, nós temos várias campanhas. Agora, em maio, por exemplo, nós teremos a campanha nacional ligada à saúde. O tema é saúde. Nessas campanhas, nós fazemos grandes atendimentos, fazemos divulgação de cartilhas. Vamos sim, os defensores têm uma ligação com aqui, né? Por exemplo, nós trazemos aqui a Defensoria para esse lugar, para todos os espaços, para as câmaras municipais. Temos a educação em direitos que vai até as comunidades, que produzimos um número imenso de cartilhas, onde todos os temas são abordados, e é dessa maneira que a gente procura chegar à população. Ainda carecemos de mais espaço na mídia, de uma divulgação maior, mas
como temos ainda 10 anos, ainda estamos tentando nos estruturar, mas isso é fundamental. Eu acho que hoje a população consegue, eu estou desde o início, né, eu venho da Procuradoria do Estado, eu sou daquelas que optou, então a gente vê esse crescimento da Defensoria, a demanda tem aumentado exatamente porque a mídia mostra o trabalho, as entrevistas são dadas, e assim a gente vai tentando, e também com oportunidades como essa que o deputado está dando, que é fundamental. Não, né? Foi exatamente por isso. Um dos motivos pelos quais eu provoquei essa pauta, esse programa, foi exatamente por isso. Porque eu percebo, enfim, quem é agente público, que está na rua, que está ouvindo as pessoas, está conversando com as pessoas, está no hospital, está no sindicato, está na igreja, está em todos os lugares, a gente percebe o desconhecimento geral ainda das pessoas com relação ao trabalho de vocês, que é um trabalho, como eu disse, fundamental, especialmente na garantia do acesso à justiça da população mais pobre, quer dizer, é fundamental. Agora, uma outra coisa que eu penso que também é uma dúvida, que é muito presente, muito frequente, o trabalho de vocês se restringe, o tipo de assessoria que vocês dão, se restringe ao campo jurídico ou vocês têm algum outro tipo de ação no campo social? Então, ligando até a pergunta anterior a essa, deputada, é interessante falar, eu sou atuante na área da infância e juventude, e acho que não existe atuação na área da infância e juventude senão com uma rede toda articulada ali em volta do caso concreto, né? Então, para nós da infância, é muito comum que nós trabalhemos com vários setores. Então, assistência social, saúde, habitação, conselhos tutelares. Então, é muito comum que os casos sejam resolvidos até muito mais com efetividade extrajudicialmente do que propriamente judicialmente, né? Então, esse modo de agir na área da infância e juventude tem até se estendido a outras áreas também. Nós procuramos sempre nos articular em uma rede para poder, na maioria dos casos, atuar extrajudicialmente. Quais são as áreas que você destacaria? De uma forma bem pedagógica, bem pontual. Sim, acho que nós temos trabalhos específicos e aí com demandas bastante sensíveis, né? Como a área da infância e juventude, nós temos aí um acompanhamento bastante grande na área infracional, mas também de forma preventiva. Então, visitando escolas, visitando locais de execução de medidas socioeducativas para atender aquele amigo do jovem, o irmão do jovem. Nós temos um atendimento também destacado lá na triagem nossa, do atendimento inicial especializado que ocorre no centro da cidade, para a população em situação de rua. Então, também é um grupo destacado de defensores e de quadro de apoio também nosso, para conseguir atuar nessas demandas mais sensíveis e encaminhamentos à rede, então, tanto para vaga em albergue, como acesso à saúde, como regularização de documentação. Então, nas questões de família, muito, né, em razão dos acordos extrajudiciais, as questões mesmo de conciliação, de mediação. Então, nós temos esses campos de área de família, de pessoas em situação de rua, infância e juventude, muito próprio no campo da extrajudicialização. Isso é muito comum na defensoria. Nossa, estou vendo aqui, o tempo voou e tem tanta coisa para falar sobre o trabalho, mas a gente vai aqui fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu queria, já que a gente está falando da ampliação, enfim, de todo o espectro do trabalho de vocês, dentro do campo social, que não se restringe única e exclusivamente às questões de assessoria jurídica, mas também vai para o campo social, mas eu queria falar sobre um tema importantíssimo, que é também campo de atuação de vocês, que é a questão dos imigrantes e refugiados que chegam ao nosso país e que a maior parte deles vive numa condição e numa situação de vulnerabilidade. Mas isso é papo agora para o próximo bloco. Você que está aí, espera um pouquinho, a gente já volta. Voltamos com a Assembleia Convida e continuamos o nosso bate-papo sobre o trabalho da Defensoria Pública desenvolvido aqui no estado de São Paulo. Para continuar a nossa conversa, nós falaremos agora sobre uma situação que particularmente me toca muito. Porque eu confesso que eu fico tremendamente sensibilizado ao ver a condição com que os imigrantes chegam ao nosso país. Eu tenho um trabalho próximo, especialmente aos imigrantes, à colônia boliviana, aos imigrantes bolivianos, aos haitianos. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito próximo a essas comunidades. Enfim, as condições de vulnerabilidade deles são imensas e constrangedoras. Agora, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, de adaptação, de viver em um país completamente diferente do país
de origem deles. Eles passam por enormes problemas, e é importante que você que está aí também saiba, mas enormes problemas relacionados à oferta de emprego e à exploração que eles sofrem por causa disso, ao idioma, ao não reconhecimento dos diplomas que eles possuem, a algo ainda mais básico, que é a documentação regularizada. Na falta do simples, da documentação, as barreiras se colocam até para se abrir uma conta bancária. Outro dia eu conversando com um imigrante sírio, um refugiado sírio, está me mostrando o papel dele de chegada. Era um papel, é um xerox, um sulfite, com uma foto 3x4 grampeada. Quando ele chegou no banco, a gerente do banco falou, mas esse documento aqui não vale nada. E é o único documento que ele tem. E é um documento válido, mas é incrível. Agora, nós trouxemos aqui para falar um pouco mais sobre a Defensoria e o foco na questão dos imigrantes, o defensor público, o Leonardo Escófano, e eu também gostaria de saber, lógico, também queria ver a participação de vocês, das nossas outras convidadas, né? Vocês estão à vontade para falar também e para contribuir sobre de que forma a gente pode melhorar as condições dos imigrantes e dos refugiados aqui no nosso estado. Agora, especificamente para você, Leonardo, eu queria que você explicasse para as pessoas, até para que todo mundo possa entender, quem é considerada uma pessoa refugiada, apatriada. Existe diferença entre o tratamento dado a um refugiado num país e o tratamento dado a um imigrante? Fala um pouco disso para a gente, por favor. Deputado, primeiro eu gostaria novamente de agradecer o convite. É um tema muito específico da Defensoria. Desde 2011 até 2016, cada vez mais aumenta o número de refugiados no nosso país. E se tratando de um público hipossuficiente, um público que vai procurar a Defensoria, também existe essa necessidade de difundir essa nossa atuação. E é uma grande preocupação da Defensoria a questão dos refugiados. Quem são esses refugiados? Em primeiro lugar, são pessoas que fogem do seu país por perseguição de motivos, seja por conta da raça, nacionalidade, religião, por participar de determinados grupos sociais ou por opiniões políticas. E elas procuram outros países para exatamente preservar a integridade física, preservar a sua vida e preservar a própria liberdade. E dentro desse perfil existem também os apátridas. Os apátridas são pessoas que perderam a sua nacionalidade por algum motivo político ou nunca tiveram a nacionalidade. E é um grande problema que existe, que a gente observa dos apátridas desde a Segunda Guerra Mundial, que durante o regime nazista, os alemães retiravam a nacionalidade de determinados grupos minoritários, como os judeus principalmente, né, o carro-chefe, e essas pessoas ficavam desprotegidas de qualquer direito. E antes da Segunda Guerra não existiam diplomas internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, para a proteção dos direitos individuais e políticos dessas pessoas. E também são pessoas que fogem do seu país por uma violação genérica, generalizada de direitos humanos. Aqui no Brasil, hoje, o principal alvo, o principal público dos refugiados, hoje é composto pelos sírios, pelos africanos, de um modo geral, que são pessoas que fogem de zona de conflito, e aqui na América do Sul são os próprios bolivianos e os colombianos também. Então, agora, qual que é o procedimento para um imigrante solicitar refúgio para um outro país? Qual que é o procedimento padrão? Olha, normalmente são pessoas que fogem do seu país desesperados e não levam documento nenhum. Chegam aqui no país sem qualquer tipo de documento, e esse é um tema que eu até vou falar daqui a pouco, que é o principal cerne que o deputado levantou no início do bloco. E chegando aqui no país, o primeiro órgão deveria ser a Polícia Federal procurar, mas eles têm medo de deportação, de expulsão, e acabam procurando a Caritas Arquidiocesana, que tem um trabalho totalmente diferenciado, um trabalho maravilhoso, que os órgãos públicos deveriam prestar mais atenção nesse ponto. Passado esse atendimento para a Caritas, aí sim essas pessoas procuram a Polícia Federal e tentam regularizar a situação, realizando um termo de declaração
expondo as razões de ingresso no país, as circunstâncias do refúgio, os dados pessoais. E no início, muitas vezes, esse termo de declaração ele serve como documento, antes de obtenção até mesmo do protocolo provisório, que por meio desse protocolo provisório, ele pode ter a estada provisória até decisão definitiva do Comitê Nacional para Refugiados e até mesmo para obtenção de uma carteira de trabalho provisória e exercício de quaisquer direitos dentro do país. Agora, a gente ouviu aqui a Franciane nos falando, e vocês todos comentaram, as demandas, o trabalho no campo social, as várias áreas de atuação de vocês, mas especificamente no tocante aos imigrantes e aos refugiados. Que tipo de assistência a Defensoria desenvolve? Eu vou falar de dois aspectos. Primeiro, a Defensoria Pública da União, que é o aspecto procedimental. Existe o procedimento de ingresso dos refugiados no país e esse pedido primeiro é feito no Comitê Nacional para Refugiados, que toma a decisão se realmente ele é considerado uma pessoa refugiada ou não, e tem a atuação direta da Defensoria Pública da União. Ou seja, nesse procedimento de solicitação de refúgio, existe uma participação direta da Defensoria Pública da União, na atuação em favor dele, participando diretamente da entrevista. E até mesmo para citar um caso interessante, houve uma ação civil pública da DPU, questionando as decisões do Comitê Nacional para Refugiados, que não havia qualquer tipo de fundamentação. Então, é uma atuação muito importante da DPU, o procedimento de solicitação de refúgio. Também tem um outro ponto importante da DPU, que é relativo às assistências, os benefícios assistenciais, o benefício de prestação continuada, ou LOAS, né, que é chamado aqui no Brasil, que a Convenção para os Refugiados faz essa previsão, que da mesma forma que o brasileiro tem esse direito a benefícios assistenciais, o refugiado também faria jus a tal benefício. Agora, vocês fazem esse tipo de atendimento, né? E para fazer esse tipo de atendimento, sem dúvida nenhuma, é necessário ter sensibilidade, mas é fundamental capacitação técnica. Sem capacitação técnica não se faz. Né? Quer dizer, sem conhecimento em direito internacional, sem conhecimento sobre especificidades dos imigrantes, das etnias, enfim, das singularidades e das especificidades de que cada um apresenta quando chega ao país, sem isso o atendimento, enfim, se torna muito mais complexo. Vocês desenvolvem algum tipo de capacitação dos defensores para fazerem esse tipo de atendimento específico? Essa questão da capacitação, recentemente a Defensoria Pública do Estado de São Paulo celebrou um convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas. Com a Acnur, né? Com a Acnur, que é um órgão responsável pelo monitoramento, ou seja, pelo cumprimento desse Tratado Internacional de Proteção aos Refugiados. Existe também a Convenção de Proteção aos Apátridas, e esse órgão cuida exatamente do cumprimento desses dois tratados. E um dos pontos relativos ao tratado, ao acordo firmado, era exatamente o cumprimento, era a capacitação dos defensores públicos no ponto. Há pouco mais de um ano eu fiz uma palestra na Escola Nacional da Defensoria Pública e o objetivo era exatamente capacitar os colegas, trazer um assunto que é muito diferente, que normalmente não está no nosso dia a dia, não chega na nossa mesa, então é uma preocupação da Defensoria Pública. Agora, falando do aspecto da Defensoria Pública Estadual, que eu falei um pouco da DPU, sim. Esses refugiados eles precisam exercer os mais variados tipos de direito. Então, dentro da Defensoria Pública Estadual, a gente atua especialmente na Fazenda Pública para obtenção de medicamentos, cirurgias. Isso é importante você detalhar. Isso, cirurgias, tratamentos odontológicos, eventualmente em várias criminais também nós atuamos. Na infância, que é um grande problema, a questão de vaga em creche para refugiado, porque normalmente os refugiados eles chegam sem qualquer tipo de documentação. Sim. Então, para efetuar uma matrícula de vaga em creche, cai nessa exigência de documentação. Um outro problema muito comum nosso em vara de família são os refugiados que chegam sem qualquer tipo de documentação, novamente falando, e precisam regularizar a guarda dessas crianças que vêm acompanhadas, e a Defensoria Pública do Estado tem a atribuição para tanto.
Agora, eu gostaria também de fazer uma previsão muito importante, que as pessoas não têm conhecimento dessa lei, até mesmo por se tratar de um ponto muito específico, que é a lei que regulamenta essa convenção internacional. É a Lei 9474 de 97, é uma lei federal, e que tem um dispositivo, o artigo 43, que independentemente da existência de todos os documentos, as autoridades públicas, as autoridades brasileiras, todos os órgãos públicos de todos os entes federativos devem considerar a condição do refugiado para o exercício desses direitos, independentemente da existência de todos os documentos. Então, os nossos órgãos não têm esse conhecimento, muitos órgãos públicos não têm esse conhecimento. Recentemente, nós oficiamos, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, a Prefeitura de São Paulo, que tem essa problemática da creche, já fazendo menção a essa legislação de que as crianças devem ser matriculadas independentemente de ação judicial, em razão dessa previsão da questão da documentação. Eu conceitualmente me considero, às vezes algumas pessoas acham até que eu sou radical, mas conceitualmente, o que eu penso sobre isso? Para mim, eu não tenho a menor dúvida, migrar é direito humano. Migrar é direito humano. Não existe ser humano ilegal. Até porque, se a gente for pensar, as nossas fronteiras são imaginárias, foram inventadas pelos homens, né? Então, eu penso que se a gente olhar para essa questão de uma forma a compreendermos, compreendermos profundamente esse conceito, muda muito o nosso olhar, né? Eu vejo muita reação, houve muita reação, por exemplo, na questão dos haitianos, situações até de xenofobia que nós investigamos aqui na Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, né? Pichações lá na região de Americana, pichações do tipo fora macacos, voltem para o Haiti, uma coisa grotesca, né? Mas as pessoas se esquecem, aliás, quando a gente começou a mexer com isso, aí as pessoas começaram, através das redes, falar um absurdo, o que você está falando aí desse povo de imigrante, de refugiado. E aí eu via as pessoas que se manifestavam nas minhas redes, eu falava assim, mas gente, mas olha teu sobrenome. Nós somos todos migrantes e descendentes de imigrantes. Vocês estão loucos? O que vocês estão falando? E eu me lembro de ter falado especificamente com uma pessoa na rede, falando assim, escuta, imagina se quando o seu avô, a sua avó chegaram ao Brasil, se alguém tivesse reagido como você reage. Muito possivelmente você nem estaria aqui, ou talvez você nem estivesse vivo. Mas assim, as pessoas perdem essa dimensão, graças a Deus não a maioria, mas algumas pessoas perdem a dimensão de que nós somos todos descendentes de imigrantes, que o Brasil é um país construído a partir da migração. Agora, você estava falando sobre a parceria de vocês com a Acnur, com organismos internacionais, sobre capacitação. Vocês têm algum balanço já de ações com relação aos imigrantes e refugiados? Estão desenvolvendo alguma coisa nessa direção? Vocês têm alguma coisa de números para que a gente possa ter uma noção do que está acontecendo? Deputado, primeiramente a Defensoria está iniciando esse trabalho, é um trabalho que está sendo engatinhado, é um trabalho de educação em direitos para os defensores também, especialmente para os defensores. Então, foi até uma preocupação nossa, da Franciane, da Fabiana, trazer essa temática para o nosso programa. E agradeço muito poder trazer essa temática, até mesmo para a qualificação dos demais colegas. E a gente está levantando números. Eu entrei em contato com o atendimento inicial especializado da Defensoria, né, a nossa triagem, e conversei com o coordenador ontem. Ele me falou que a procura cada vez vai aumentando gradativamente. Nós não temos um número exato, mas que cada vez mais vão chegando esses casos diferenciados nas mesas dos defensores, e os defensores vão ter que ir se qualificando aos poucos. Agora, o que eu posso falar, a questão de guarda de refugiado é um ponto muito comum hoje na Defensoria Pública, e também a vaga em creche para... Vocês têm parcerias com outras entidades? Tipo, por exemplo, tem uma entidade que eu respeito muito, que é a Missão Paz, conduzida pelo Padre Paulo, Padre Paulo Parisi, que faz um trabalho bárbaro, que é referência em São Paulo e no Brasil. Mas vocês têm algum tipo de parceria com entidades? Ou se não tem, há a possibilidade de fazer isso? Porque eu penso que poderia se avançar muito. Eu conheço bem lá o trabalho do Padre Paulo, que vai desde a questão de regularização de documentos, até encaminhamento ao trabalho, acolhimento, quer dizer, é uma coisa completa. Mas, enfim, eu vejo todas as dificuldades que eles têm e eu vejo que são pouquíssimas iniciativas como essa. Deputado, nós sempre estaremos abertos a parcerias. Atualmente,
nós temos uma parceria com a Caritas Arquidiocesana para o encaminhamento desses refugiados. É um trabalho já de divulgação para os refugiados. E existe uma problemática em relação à língua francesa, porque normalmente o espanhol e o inglês, os meus colegas conseguem solucionar o problema, conseguem fazer o atendimento. Então, existe um encaminhamento da própria Caritas, já expondo a problemática na língua portuguesa para facilitar o acesso do refugiado. Agora, quem precisar do auxílio de vocês, quem precisar, enfim, da assessoria de vocês, quem é imigrante, está chegando no país, é refugiado, precisa do contato da Defensoria. De repente está vendo o nosso programa, está vendo e fala, puxa, eles têm suporte, eles podem nos ajudar. A quem deve recorrer, como procurar, o que fazer? Olha, primeiro a própria Caritas Arquidiocesana, a Defensoria Pública da União, como eu mencionei, em questões procedimentais, em questões de regularização do próprio refúgio em si, para ser considerado juridicamente um refugiado, e para o exercício dos demais direitos, procurar a Defensoria Pública Estadual, porque o refugiado, estando dentro do território brasileiro, ele deve gozar de todos os direitos civis, como os próprios brasileiros. Agora, a gente falou sobre as questões institucionais, a gente conversou um pouco sobre as questões de imigração e refúgio, e aqui já caminhando mais para o final do nosso programa, eu queria também dar espaço a uma outra questão que creio ser fundamental, e não estou puxando a brasa para minha sardinha não, porque é um dos temas do meu mandato, mas enfim, que são os temas relacionados à questão da garantia de direitos e da proteção da infância e juventude. Infância, adolescência e juventude. O que é que vocês fazem nesse campo? Então, nós temos uma atuação na área da infância e juventude tida como prioritária, né? Na verdade, todas as administrações da Defensoria Pública, desde a sua criação, se preocuparam em trazer a área da infância e juventude como uma atuação prioritária dos defensores públicos. Então, hoje, onde existe uma unidade da Defensoria Pública, existe necessariamente a atuação na área da infância e juventude. E aí, tanto no campo cível, como também no campo infracional, que é aquele que cuida dos adolescentes que estão sendo acusados da prática de algum ato infracional, que é um ato equiparado a um crime, como também o acompanhamento das medidas socioeducativas impostas, né? Então, nosso atendimento prioritário é tanto nessas ações e acompanhamentos individuais, como também possuímos na Defensoria Pública um núcleo especializado da infância e juventude. A Defensoria Pública, na verdade, ela tem alguns núcleos especializados que são dessas temáticas mais sensíveis do nosso público-alvo, e um deles é o núcleo da infância e juventude, que tem uma atuação aí mais macro, mais na questão das tutelas coletivas e também no acompanhamento e atuação dos procedimentos legislativos ligados aí a direitos da criança e do adolescente. A atuação de vocês se estende a vários campos, e a gente está conversando aqui, a gente falou sobre a questão institucional, falou sobre a questão de imigração e refúgio, estou insistindo agora, estamos falando sobre a questão de infância e juventude, enfim. Agora, eu imagino que a vulnerabilidade desse grupo, falando especificamente de infância e juventude, ela não acontece apenas em um único setor. Como é que é a atuação nas questões da área civil? Por exemplo, como é que é o trabalho de vocês nas questões de convivência familiar e de convivência comunitária? Como é que vocês trabalham nessas questões específicas? Nós, grupo de defensores atuantes na infância, nós brincamos que o que menos nós lidamos no dia a dia é com o direito propriamente dito, né? Porque nós temos que conhecer da saúde, da assistência, e isso é uma demanda muito grande, né, para nós que atuamos tanto na área civil como infracional, né? Porque nos deparamos com essa falta de política pública e por isso também o ingresso, às vezes, na área infracional. Nossa atuação ela é muito voltada a uma articulação de rede de serviços, né? Então, justamente porque essa vulnerabilidade, ela traz diversas demandas de diversos setores, nós precisamos fazer essa aproximação com a área da saúde, com a área do serviço social, e o que nos auxilia muito na composição da Defensoria é um quadro de apoio também que nós temos, que prevê aí agentes de Defensoria Pública com especialização, com formação em psicologia e serviço social. Isso qualifica por demais nosso atendimento, porque além do acolhimento muito mais humanizado, né, dessa demanda de alta vulnerabilidade, eles nos ensinam
a chegar aos serviços de acordo com as suas políticas próprias, né, de saúde e de serviço social. Então, a partir disso, nós conseguimos atuar de forma mais qualificada. É claro que hoje, pelo número de defensores que nós temos, ainda é mínimo o que conseguimos fazer, mas fazemos já de uma forma bastante qualificada, tanto desde o acolhimento, para trabalhar muito essa questão dos planos individuais de atendimento, dos acompanhamentos dessas crianças e adolescentes em ações cíveis, né, de perda ou suspensão do poder familiar, e tanto também na área infracional, onde nós temos um outro plano individualizado de atendimento nas execuções de medida socioeducativa. Então, se a gente não trabalhar nesses planos para que eles sejam efetivos, para que eles criem possibilidades a essas crianças e adolescentes, nós não conseguimos aí chegar à solução do nosso conflito, né? Como no começo do programa, né? Nós falamos quanto nós conseguimos solucionar. A gente só consegue realmente solucionar quando a gente reorganiza uma família, quando a gente estimula o empoderamento familiar, a organização dessa família, o acesso a serviços, e isso a gente não faz sozinho, isso a gente não faz só com a área judicial, mas a gente faz propriamente lidando com os setores de saúde, de educação e de serviço social. E a gente não pode esquecer que o Estado tem o dever de garantia de direitos dessas crianças e adolescentes e de amparo a eles. Agora, na Defensoria Pública, vocês desenvolvem, no campo infracional, vocês desenvolvem alguma forma, vocês têm alguma ação preventiva? Sim, especialmente aqui na capital, e nós temos também trabalhos no interior do estado bastante interessantes de visita a locais, a regiões, justamente para fazer a educação em direito, citada aqui pela Franciane inicialmente, para conversar com essas famílias que têm adolescentes em cumprimento de medida, como eu disse anteriormente também, para atingir os irmãos, para atingir os amigos. Nós fazemos visitas em escolas, e nessa semana, por coincidência, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, inclusive, está lançando o projeto Falando Direito, que é um projeto nas escolas, na rede pública, trazendo videoaulas e participação também presenciais de defensores e outros atores do sistema de justiça, levando informações também de direito iniciais, mas sobretudo de cidadania, de educação em direitos, justamente com esse viés preventivo, com esse viés de criar novas oportunidades e fortalecer aí também uma juventude mais crítica em relação aos seus direitos. Você me fez pensar aqui numa outra questão que eu sei que vocês também têm atuação, que eu acho que era importante a gente mostrar e divulgar. A gente está falando sobre essas questões relacionadas à prevenção, mas uma das maiores preocupações hoje, especialmente dos pais, é o envolvimento e o contato cada vez mais precoce das crianças com álcool e drogas. Quer dizer, o risco está cada vez mais crescente e todos os estudos mostram que as pessoas estão usando álcool e drogas de forma cada vez mais precoce. O uso é, sem dúvida nenhuma, cada vez mais precoce. Agora, vocês fazem algum tipo de trabalho também preventivo nessa área de álcool e de drogas com relação a crianças e adolescentes? Sim, nós desenvolvemos um fluxo bastante interessante na Defensoria Pública com relação ao acesso a serviços especializados em demandas de álcool e drogas. Isso é voltado tanto à população infanto-juvenil como também adulta, né? Nós temos uma demanda muito grande, somos procurados todos os dias no atendimento inicial ou em outros pontos de atendimento que nós também temos pela cidade. Nós fazemos parte também de um plantão judiciário do anexo judiciário do CRATOD, o Centro de Referência para Álcool, Tabaco e Outras Drogas do Governo do Estado. E nesses campos de atuação, tanto no anexo judiciário do CRATOD, como no nosso atendimento inicial, como também nos fóruns mesmo em que prestamos atendimento, nós temos uma demanda muito grande para acesso ao acompanhamento desses casos de uso problemático de drogas. E isso fez com que nós nos aproximássemos muito de todos os serviços CAPs do município. Então, tanto o CAPs Saúde Mental, que é o Centro de Atendimento Psicossocial de Saúde Mental, como o CAPs Álcool e Drogas, que é o AD, como o CAPs Infantil. Então, nós temos uma rede já estabelecida com esses CAPs, que são da Secretaria Municipal de Saúde, e criamos um fluxo de atendimento extrajudicial. Antigamente, para a gente acessar esses serviços, obrigatoriamente nós demandávamos judicialmente. Hoje isso não é mais necessário. Esse fluxo ele permite que nós passemos o caso para a Secretaria Municipal de Saúde, na sua coordenação de saúde mental, eles automaticamente repassam ao CAPs, porque seriam casos em que já houve ali um problema no acesso ao serviço, eles repassam esse CAPs e com prazos delimitados já por um acordo
trocando entre os serviços, nós conseguimos a contra-referência desse encaminhamento. Então a família nos chega, nós repassamos de um modo bastante facilitado via e-mail à secretaria e ela nos garante e nos comprova que prestou o atendimento e se houve já toda uma construção de um projeto terapêutico singular para aquele indivíduo. Pode ser criança, pode ser adulto. Então isso trouxe uma qualidade muito grande para aqueles que procuravam acesso com relação ao uso problemático de álcool e drogas. Minha última pergunta, isso a gente estava falando da criança, do adolescente. Sim. Agora, no caso do álcool, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele tem origem na família. Como é que se lida, como é que vocês lidam com essas questões? Porque assim, eu imagino que se a gente trabalhar só a questão do adolescente, só a questão da criança e a gente esquecer da família, dificilmente a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. A minha pergunta é exatamente essa. Como é que vocês fazem para fazer esse trabalho integrado entre o adolescente, a criança e a sua família? Sim, é muito comum, né, que quando a criança já tem esse uso precoce, haja, assim, pessoas da família que tenham também esse uso problemático e acaba, assim, tendo aquele costume na família de terem pessoas já voltadas ao uso de álcool ou drogas. E isso se atua da seguinte forma: a partir do momento que a gente consegue encaminhar uma dessas pessoas, seja a criança ou seja o parente, o familiar que faz uso também de álcool, o próprio serviço, o CAPS, ele tem todo um atendimento voltado também à família, né, para identificar como é aquela relação dentro de casa, como se dá o uso, se há um fomento por parte da própria família em relação àquele uso, e aí nós conseguimos, a partir disso, também verificar se há outras demandas que podem ser buscadas, outros setores que podem se incluir nesse acompanhamento. Muitas vezes, em uma discussão de caso com o CAPS, nós verificamos a necessidade de procurar o UBS, a Unidade Básica de Saúde, para um acompanhamento psicológico de algum familiar, ou mesmo serviço, a assistência social, para tratar de algum encaminhamento de emprego, colocação. Então, tudo isso se integra nesse atendimento e é justamente acompanhado por esse setor, que é o nosso Centro de Atendimento Multidisciplinar, composto por psicólogos e assistentes sociais. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, porque eu acho que aqui tinha papo para horas. O nosso tempo acabou. Eu queria de verdade fazer um agradecimento aqui em meu nome, do meu mandato, da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, a presença de vocês, agradecer ao Leonardo, a Fabiana, a Franciane, a grande contribuição, reconhecer a grande contribuição da Defensoria Pública em nosso Estado, o papel que vocês exercem, sabe, importantíssimo. E você que nos acompanhou, percebeu a importância desse trabalho e também aí tem todos os telefones à sua disposição. Se você se enquadra em alguma dessas demandas, em alguma dessas preocupações, você pode procurar para que tenha esse serviço, que é um serviço do Estado e que é um serviço, aliás, muito bem prestado pelo Estado aos seus cidadãos. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até esse momento. Até o próximo programa Assembleia Convida. Um abraço.